E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Mais um dia em nome de Jesus e nos estenderemos hoje do capítulo 45 até o capítulo 48 do livro de Isaías, uma pincelada rápida. Nós começamos hoje o capítulo 45 em continuidade ao conteúdo de ontem que envolveu Ciro. E aqui no versículo 1 do capítulo 45, Ciro é caracterizado como ungido do Senhor, aquele que foi separado pelo Senhor para um propósito específico. Deus o toma pela mão direita, diz o verso 1, para abater as nações ante a sua face. Você percebe o orgulho e a soberba das nações que se opõem contra o povo de Deus, e a perspectiva é que se o meu exército vencer o seu exército, isso significa que o meu Deus é mais forte que o seu Deus. Mais do que uma disputa militar, é uma disputa entre divindades, aquele que é o meu Deus e aquele que é o seu. Essa era a perspectiva quando uma nação dos babilônicos, dos caldeus, lutavam contra o povo de Israel, por exemplo, o povo de Judá. Isso era o que se existia em perspectiva. E aí o capítulo 46 vai nesse contexto e coloca em evidência a futilidade desses deuses, dessas imagens que eram construídas em torno deles. O verso 1 diz: Bel se encurva a Nebo, né? Nebo se abaixa. Os ídolos são postos, são carregados sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseiras para as bestas já cansadas. Ou seja, o Deus ele precisa ser transportado de um lado para o outro sobre o lombo de animais. Os animais já cansados, já fatigados, precisam carregar esses deuses que não se locomovem sozinhos. E você observa que um vai se encurvando para o outro e os ídolos funcionam como um peso, um peso. Deus não é um peso sobre nós. O nosso Deus ele não precisa ser carregado de um lado para o outro, porque ele está em todo lugar. E ele não funciona como um peso sobre nós. Ele funciona, na verdade, como aquele que alivia o fardo. Os falsos deuses causavam um fardo sobre o lombo dos animais e, por que não dizer, dos seus adoradores também. O nosso Deus retira a carga dos nossos ombros, porque o jugo que ele nos dá é suave e o nosso fardo pesado ele toma. O capítulo 47 de Isaías traz uma perspectiva lindíssima no verso 4. O nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. E esse mesmo contexto é apresentado no capítulo 48, quando declara assim o verso 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Você quer aprender alguma coisa muito útil na sua vida? Recorra ao Senhor, ele te ensina o que é verdadeiramente útil e ele te guia pelo caminho que deves andar. É simplesmente extraordinário a atuação do Espírito Santo por intermédio do profeta Isaías e tão atual para os nossos dias. Deus não é um fardo para a gente, ele retira o nosso fardo. Deus tem muitas coisas úteis para nos ensinar, para a fim de que não percamos tempo com as futilidades e as inutilidades da vida. Os deuses estão aí nessa disputa contra o Deus dos exércitos, mas não dá nem para comparar, não é nem pano de fundo para se colocar na balança entre Deus e os deuses pagãos, mesmo porque o Senhor é o soberano e os deuses pagãos sequer existem. Você vê o capítulo 45, Deus usando Ciro como deseja usar a mim e a você também. Deus nos abençoe, graça e paz. Amanhã tem mais, estamos juntos aí no nosso Super Ano Bíblico.